O contador que sair desse podcast hoje já aplicando o que você está falando, já vai sair na frente de muita gente. O que vai ser importante para o empreendedor? Precificação. Acabou. Se você não ensinar o empreendedor a precificar, sabe o que vai acontecer? Essa empresa vai quebrar. Quando eu desenho meus produtos, eu sei quais produtos que eu tenho e como eu posso oferecer isso, eu consigo fazer o quê? Negociar com o meu cliente, que aí entra em negociação. Então, desconto vai entrar em negociação, porém, para você chegar nessa negociação, você precisa fazer esse estudo antes. Então, você tem que ter aí todo o seu planejamento de marketing, inclusive produto e serviço, para entregar aí para o cliente na hora da proposta, algo que seja viável para você e para o seu cliente. Opa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora o terceiro episódio do nosso podcast Contador no Topo. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Eu sou Isaac Lopes, coordenador de marketing do Grupo TPG, e hoje eu tô aqui com ela de novo. Novamente, ela nos deu o ar da graça. Está aqui Marta Giove, especialista em vendas, marketing e autora do livro O que a faculdade de contabilidade não te ensinou, que inclusive tá bombando nas vendas. Se você não comprou ainda, já garanto o seu, porque tá num valor especial aí. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito bom estar aqui contigo, Isaac. Você é um cara muito espirituoso e bora bater papo. Vamos falar sobre o que hoje? Sobre o que, Isaac? Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem a ver com o seu livro, que é os erros ou os problemas que os contadores enfrentam na hora de fechar contratos. Afinal de contas, muitas vezes chega demanda, né? A gente gera demanda por meio do marketing, a gente mostra o cara, como a gente falou no episódio passado, mas na hora de fechar... Só Jesus na causa, gente. Mas hoje, quem assistir esse episódio vai sair resolvido, certo? Com certeza. Então fica aqui até o final, porque hoje você vai ter dicas aonde os gurus no mercado estão vendendo a R$1 milhão, viu? Aqui vai ser de graça para você que assistir esse episódio até o final. Mas tem que assistir o episódio, principalmente anotar e praticar. Não adianta só assistir aqui e falar, nossa, que legal que a Marta falou. Poxa, vou aplicar no meu escritório. Acabou o episódio, não faz nada, né? Pelo menos uma das coisas precisa fazer. Ou seja, as pessoas precisam parar de ser espectadoras para ser pessoas que praticam e para ação. Eu sempre falo, planejação. Eu planejo e ajo. Eu escuto aqui, coloco no papel e vou para ação. É isso. Então já bora para ação, já bora para a primeira pergunta aqui que o pessoal mandou. A gente sempre pega as perguntas que vocês mandam, seja nos vídeos, seja nos comentários dos conteúdos. Faz aqui um agrupamento e bora lá. Primeira pergunta. Por que eu perco tantos clientes na hora de fechar contratos? Bom, Isaac, vamos lá. Eu vou falar sobre o processo da venda, tá? Então, existe o funil de marketing, que em outro episódio a gente conversou sobre isso. Sim. E existe o funil de vendas. Então, quando a gente pensa em funil, você já... Até o editor aqui coloca o funilzinho aqui na tela, que eu tenho topo, meio e boca. Então, o topo do funil, ele é bem grande, o meio já vai afunilando, que é um funil, afinal de contas, né? E aqui, a boca do funil é bem curtinha. Então, quando a gente pensa em funil de vendas, a gente precisa pensar que esse topo tem que estar cheio. Porque se esse topo não estiver cheio, ele não vai conseguir trazer essa pessoa para o meio e para o boca. E aí, aonde que eu vejo no processo de vendas que existe muito erro? Primeiro, topo de funil são os prospect. É o que o marketing faz, né? O marketing aqui eu vou atrair, esses prospect vão entrar no meu topo de funil aqui e eu começo a prospectar. E o que é se prospectar? Abordar o cliente, fazer com que o cliente, você entender o cliente, qual que é o momento dele e tal. Então, o primeiro erro que eu vejo, nessa primeira etapa, muita gente erra em querer falar só sobre ela. Ou seja, de vez ela entender quem é essa pessoa que chegou até ela, seja por vários meios feito através do marketing, ela faz o quê? Ela começa a falar muito sobre ela. E ela não faz uma investigação. E o pior, quem assiste aí os meus vídeos ligando para as contabilidades, se não assistiu ainda, em algum lugar aqui você encontra eles, o que acontece? O cara, quando chega no topo do funil, o cara, além de falar só sobre ele já manda uma proposta sem investigação, sem mostrar valor para o cliente. Então, primeiro erro, eu pego aquela pessoa que está no topo e eu não investigo ela. Não trago ela para uma sala de reunião. E não consigo apresentar uma proposta onde eu mostro o meu valor e não preço. Então, eu diria o seguinte, se nessa primeira etapa do funil de vendas, que é o topo, a pessoa, você que é contador, contadora que está nos assistindo, se preocupar em investigar a pessoa que chegou até você já sai na frente aí de 99% do mercado.
Então, na sua visão, essa questão da investigação é muito importante no processo. Porque a próxima pergunta tem a ver, acredito eu, até direto com essa resposta, que é o que realmente faz o empresário decidir contratar aquele contador. Então, na sua visão, a investigação é um primeiro ponto. Assim, pro empresário resolver contratar o contador, e não só contador, gente, em qualquer prestador de serviço. Certo. Hoje, uma coisa é eu vender esse celular, esse copo, outra coisa é eu vender prestação de serviço, que é um contrato de recorrência e aonde o produto ele é intangível, eu não consigo enxergar. Então, quando você vai para uma reunião de vendas e você não investigou muito bem, vamos supor que você tenha feito ali o meia boca básico, você conseguiu colocar esse cara numa reunião de vendas. Se você não investiga muito bem ele, o que você faz? Você chega na reunião, você fala sobre você de novo, sobre os seus produtos e joga lá o preço. Não investigou nada e o cara vai fazer o quê? Ele vai preferir o mais barato. Porque quando eu não enxergo o valor em algo, eu vou comprar sempre o mais barato. Então, eu tô comparando, se eu comparo o Isaac com o Flávio, por exemplo, e o Isaac chegou aqui, ó, é isso, isso e isso, o preço é esse. E o Flávio também falou assim, ó, é isso e isso, o preço é esse. Os dois me mostraram a mesma coisa e nada aconteceu. Então, quando um contador que é vendedor preparado, que ele investigou, chegou na reunião comercial, apresentou valor para aquele cliente e não produto e não preço. Esse cara com certeza vai escolher ele porque ele sentiu que esse cara é diferente, esse cara quis saber mais sobre mim, esse cara ele conseguiu entender qual dor eu tenho e tá me apresentando a solução ideal. Mesmo se o cara não tem, porque acontece de chegar pessoas que não vai pagar o nosso valor, mas o cara fica ali tão tentado que ele pode até não fechar contigo, porém esse outro prestador de serviço que não entregar o serviço direito para ele volta para você. A questão que você falou de preço. Muito contador pensa assim, nossa, Marta, mas eu cobro um preço que eu considero justo. Então, e até mesmo um preço que muitas vezes ou é menor do que a minha concorrência aqui da região está cobrando, ou equiparado, assim, não é nada mais caro. Mas a pessoa fica pensando, nossa, por que eu não consegui fechar? O que aconteceu? Será que a pessoa realmente achou que tá caro? E aí, às vezes, a pessoa tem aquela sensação, vou abaixar meu preço para resolver isso. Então, na sua visão, o caminho não é abaixar o preço, mas sim estudar mais a fundo o cliente, de modo que você principalmente consiga mostrar para ele aquilo que faz sentido? Exatamente. Então, assim, não é sobre preço. Então, ok, você fez o beabá, você fez o seu marketing em analisar a concorrência. Então, porque marketing também é analisar a concorrência. Então, você analisou a concorrência. Você viu ali que você tá ali meio a meio, tá empatando ali com a concorrência, beleza. Só que o que vai fazer esse cara fechar com você e não com o concorrente vai ser o diferencial que você vai apresentar para ele. E se você não apresenta diferencial nenhum, o que vai acontecer? Ele não vai fechar contigo. E uma outra coisa que eu vejo bastante, que é, por exemplo, mais uma vez, prestação de serviço, gente, não adianta. O fechamento dificilmente é na hora. Eu tô falando isso porque eu trabalho com prestação de serviço, a DPG é uma agência. Sim, sim. E assim, é raro acontecer a gente pegar um perfil do cliente que o cliente já chegou totalmente decidido e vai fechar ali o contrato na hora. Porque tem os seus pormenores no meio do caminho. O cara precisa pensar, contabilidade é algo que gera muita confiança, ele precisa desvincular da contabilidade anterior, ou ele tá abrindo uma empresa, então tem várias coisas no meio do caminho. É um contrato que você tem que assinar. Então, aonde eu vejo também que eles erram. Essa semana até recebi uma cliente aqui, onde chegou várias pessoas interessadas, naquela semana tinha chegado 7 pessoas interessadas, aí eu perguntei pra ela falou assim, Marta, fiz bonitinho, atendi rápido, chamei esse cara pra uma reunião, fiz reunião e mandei a proposta. Eu falei, beleza, e agora? O que você fez? Tô esperando eles. Errado. Porque a gente sabe que é o dia a dia. Cadê o follow-up? Então, no funil de vendas, quais são as duas alavancas que muita gente erra? E não só o mercado contábil, porque isso é pesquisa, que eu estudo bastante. É na parte do contato e na parte do follow-up. Então, muita gente perde venda e deixa de vender porque não está fazendo follow-up. E aí, o follow-up cai aonde? Primeiro, não tem um processo de vendas muito bem definido. Segundo, tem as crenças limitantes. Eu vou ligar para a pessoa, eu vou encher o saco dela. Será que ela vai gostar de eu ficar enchendo o saco dela? A partir do momento que você estabeleceu, na hora que você saiu da reunião, o dia e horário que você retornar para ele, você tem que fazer isso. Se ele não te atendeu, você tem que continuar insistindo. Até ele falar não. E tá tudo certo, ir pro próximo. Mas muita gente perde venda porque não faz também esse bendito follow-up. E aí ela saiu daqui e falou, nossa, Marta, eu vou chegar lá, vou de fato começar a fazer follow-up. E uma outra coisa também, não tem um CRM, um processo de vendas, para ir vendo essas pessoas, para ir retornando para elas. Eu acredito que assim,
muitas vezes o contador pode estar acompanhando também esse podcast, pensando assim, nossa, mas é tanta coisa para fazer, né, Marta? Uhum. Nossa, tem que ter CRM, eu tenho que fazer follow-up, eu tenho que mandar proposta, eu tenho que estudar o cliente. Só que aí que entra um ponto também. Por mais que ele pense assim, nossa, é muita coisa para eu estar fazendo, é muita coisa para eu começar a fazer, ele tem que olhar também de uma outra forma. Se eu começo a fazer um pouco disso que eles estão falando, se eu aplico isso aqui, por exemplo, de estudar mais um cliente quando chegar, porque, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente atende várias contabilidades aqui, mais de 1.000 escritórios, a gente sabe que não é todo mundo que recebe lead todo dia, ou que recebe muitos leads. Às vezes tem uma demanda menor. Então, justamente nessa demanda menor que você tem, às vezes cabe a você estudar mais a fundo esse cliente, entender mais sobre ele. E aí que está o ponto. Se você, que já está há 20 anos no mercado contábil, Marta, está trazendo que muito contador não faz isso e perde venda por conta disso, o contador que sair desse podcast hoje já aplicando o que você está falando já vai sair na frente de muita gente. Muita gente mesmo. Por quê? É justamente esse o ponto que você sempre traz. Não é fazer tudo, mas é você pegar uma ação e começar a fazer. Exato. Você pegar uma outra ação e começar a fazer. Porque você já começa a entrar no segundo ponto que você trouxe, que esse para mim é um dos pontos principais, que é se diferenciar. No mercado contábil, querendo ou não, fica todo mundo muito igual em muitos termos. Quando você começa a ter ações diferentes, você começa primeiro a despertar a atenção. Porque essa mesma cliente que você citou, essa é a cliente que ela fechou alguns meses atrás um contrato porque ela foi a única pessoa que respondeu no WhatsApp. Lembra? Isso aí, lembro. E aí que tá o ponto. Ela já começou a aplicar uma coisa nova e aí agora falta aplicar as outras e vai aplicar. Então acho que esse é um ponto que até caminho está conectado com uma das perguntas que mandaram também, que eu vejo muitos escritórios contábeis cobrando mais caro e fechando contratos e eu não. Mas por quê? Justamente na minha visão, e aí você pode até completar, é porque eles pegaram algumas alavancas e começaram a fazer. Exato. E começaram principalmente a monitorar. Exatamente. Ou seja, tem um processo comercial muito bem estruturado. Então, enquanto a pessoa do outro lado não tiver um processo comercial estruturado, e às vezes as pessoas pensam que um processo comercial estruturado é algo assim fora do comum, é algo muito engenhoso, e não é, gente. É algo simples. Só que é o arroz com feijão bem feito. Então, assim, eu não posso deixar queimar meu feijão, eu não posso salgar demais o meu feijão, eu não posso colocar tempero demais, tem que estar na medida. Então, se você faz esse simples, que é o processo comercial, que é o cara chegou, você investigou, você trouxe esse cara para uma reunião, apresentou uma proposta de valor, ou seja, foi em cima da dor dele, e aí você fez o retorno, fez o follow-up, você está à frente de 99% das pessoas que estão no mercado. Então, para cair essa ficha da contabilidade que vendas é processo, está demorando demais. Então, eu estou vindo aqui hoje para falar para você, vendas é processo, e se você quiser, de fato, fazer uma virada de chave dentro do teu escritório, faz isso que eu estou falando, começa com o pouco que você tem, porque quem não é fiel no pouco, jamais é sendo muito. Então, não adianta eu ter poucas pessoas me procurando, se de fato eu não estou fazendo beabá, eu vou conseguir fechar pouco. Aí, geralmente, o contador fala assim, Marta, mas eu tenho fechado bastante indicação. Gente, indicação já é 80% do contrato fechado. Porque você fez um marketing tão bem feito em relação à entrega do serviço, que o amigo que indicou falou, vai de olho fechado. O cara vai chegar, ele tem uma dor, tem uma necessidade, é só você falar do serviço, passar o preço e o cara fechar. Agora, quando o cara não conhece você ainda profundamente, quando o cara chegou ali, vindo pelo digital, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um esforço maior em vendas. E para ter esse esforço maior em vendas, você precisa ter o quê? Processo. Se você não tem esse processo estruturado, que é esse básico que eu falei aqui, você não vai conseguir nunca avançar. E aí agora você pegou num ponto também que eu gosto muito de trazer, Marta. Que assim, eu vejo essa dor, principalmente o pessoal que está passando lá na mentoria do Funil Grow, o pessoal traz sobre isso, que é o quê? Marta, o cliente está ali, e ele pega e sempre pede desconto. Eu sinto que as pessoas sempre estão pedindo desconto. Como que você lida com isso? Ou qual o conselho que você dá para o contador que toda reunião vive escutando a pessoa pedir desconto? E muitas vezes quando o contador passa o preço, ou faz essa precificação, ele já faz pensando, nem faz pensando no desconto, já faz literalmente o preço do serviço em si, quase só com a margem ali. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é o seguinte, o brasileiro por si só já tem essa cultura de pedir desconto. Então, isso é cultural nosso. Uhum. Então, quando a gente começa a mudar a mentalidade, a gente começa a deixar isso mais de lado em relação ao desconto, mas é cultural. Sim. Sendo cultural esse desconto, a pessoa sempre do outro lado, ela vai querer tirar vantagem de alguma coisa. Então, quando você vai precificar, você precisa fazer o trabalho corretamente. E aí, gente, vem algo bem importante para vocês, contadores que estão ouvindo a gente nesse episódio. Com a reforma tributária, o que vai ser importante para o empreendedor? Precificação. Acabou.
Se você não ensinar o empreendedor a precificar, sabe o que vai acontecer? Essa empresa vai quebrar. Se esse cara não conseguir olhar para os preços dele, ele vai quebrar. E aí, qual que é a grande lição? Você está olhando para o teu preço? Como que você precifica os seus serviços? É só a dica que eu deixei para vocês. Então, se eu precifiquei dentro daquilo que é correto, porque é igual fazer meta. Preço eu não tiro da minha cabeça. Preço eu olho para o mercado, olho para a minha operação, tempo gasto e o valor que eu quero entregar e coloco aquilo, a margem que eu quero receber em cima. Você tem feito, se você faz isso corretamente, você pode colocar uma gordura a mais, até na hora da negociação, você fala, ó, nem fica para mim, nem para você, eu te dou isso, mas você tem que fazer esse beabá completo. Detalhe, outra coisa que as pessoas não fazem, já chega jogando o valor da proposta com tudo. Não, gente, não faça isso. Tenha pacote de serviço. Pacote 1, 2, 3, pacote ouro, prata, bronze. Porque as pessoas sempre vão escolher, ele não vai nem escolher o maior nem o menor, sempre vai escolher o intermediário. Por isso que você precisa desenhar muito bem os teus produtos. E aí entra em quê? Em marketing. Quando eu desenho meus produtos, eu sei quais produtos que eu tenho e como eu posso oferecer isso, eu consigo fazer o quê? Negociar com o meu cliente, que aí entra em negociação. Então, desconto vai entrar em negociação, porém, para você chegar nessa negociação, você precisa fazer esse estudo antes. Então, você tem que ter aí todo o seu planejamento de marketing, inclusive produto e serviço, para entregar aí para o cliente na hora da proposta, algo que seja viável para você e para o seu cliente. E por falar em proposta, já conecta assim direto com uma das dúvidas que o pessoal mandou para cá, que é, na sua visão, Marta, principalmente é bom porque você fez o quadro do Marta Te Liga, né, que você ligou para pelo menos mais de 45 escritórios contábeis do Brasil todo, ou seja, tenho certeza que você ligou região Nordeste, você ligou região Norte, região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e aí que tem a questão. Nessas ligações que você fez e que você avaliou como estava sendo o processo de abordagem comercial desses escritórios contábeis, na sua visão, o problema maior está no atendimento ou está ali no envio da proposta? Nas propostas em si, o formato delas, na sua visão, se fala assim, ó, esse é o problema principal para consertar. Os dois. Então, vamos lá. Mais uma vez, quando eu começo com atendimento sem ser investigativo, eu começo com atendimento errado, qual é a tendência? Eu já mandar uma proposta errada. Sim. Acabou. A gente está vendo isso na nossa prospecção que a gente tem feito aqui. Prospecção não, no nosso trabalho de ligar, de mandar WhatsApp para as contabilidades. Sim. Então, quando o cara começa errado já no atendimento, ele já vai te mandar a proposta de qualquer jeito, do jeito que ele bem entendeu ali, porque ele não sabe mesmo e tá tudo certo. Então, é nos dois, Isaac. A partir do momento que eu começo um atendimento diferenciado com o meu futuro cliente e eu passo por as etapas corretamente, a proposta, mais uma vez eu digo, 80% é minha prospecção, 20% para o cliente fechar é a reunião e a proposta. Então, se eu vou bem dentro do meu atendimento, a prospecção, na proposta eu vou dar um show também. Por isso que é muito importante, na hora que você vai fazer todo o seu planejamento de marketing, mais uma vez vou insistir nisso, você precisa olhar para pacote de serviço, para os seus produtos, você precisa ter isso muito claro dentro da sua empresa, porque senão você vai errar nos dois. Então, na sua visão, a forma muitas vezes também como o contador apresenta essa proposta pode estar afastando o cliente dele. Com certeza. Então, porque o que eu percebo, Isaac? Quando o cliente ele faz todo esse processo bonitinho, a proposta já está no processo legal. Porque esse cara já entendeu o jogo. Mas quando o cara ele não faz aquele processo todo errado de vendas, a proposta também vai lá em Word, vai lá de qualquer jeito, ele já coloca o preço. É batata. Então, assim, até agora, nesses testes que a gente fez, nesse experimento social que a gente fez, só encontrei uma contabilidade que fez todo o processo. E na hora da proposta, fez bonitinho. Fez uma proposta focada na minha dor, nos meus problemas, e no final falou sobre ela, colocou lá o preço no final, tal. Foi bem interessante, mas desde o começo a pessoa fez todo o processo de venda certinho. Então, na sua visão hoje, o maior, claro, tanto proposta quanto atendimento é importante, mas o maior erro que os contadores estão cometendo na hora de vender, então, principalmente, é o atendimento inicial e essa investigação. Exato. Esse é o principal erro que hoje as pessoas cometem. Mas, mais uma vez, antes de pensar em atendimento inicial, Isaac, eu vou deixar claro aqui,
pense no mix de serviços que você presta. A partir do momento que você sentar para ver isso, o resto você está aqui aprendendo. Acabei de ensinar para vocês como que você faz esse atendimento. Acabei de fazer isso, passo a passo. Se você anotou, você já sabe como você vai atender esse cliente. Agora, se você não anotou, você vai continuar fazendo as mesmas coisas sempre. Na sua visão, então, o contador, muitas vezes ele pergunta, né? Porque chega lá no direct do contador, qual que é o preço? Qual que é o seu serviço? Na DPG também o pessoal chega, manda o orçamento, me manda isso, aquilo. E a gente não manda. Na sua visão, então, é errado mandar o orçamento logo de cara, mandar o valor do serviço logo de cara. Se o cara quiser fazer isso, Isaac, tá tudo bem, que aí é o processo comercial dele. Sim. Mas hoje a gente tem clientes que até tem um modelo de contabilidade online e esses clientes não mandam a proposta assim da torta direita. Se você for analisar e vocês façam um teste aí, até as contabilidades online hoje traz o cara para dentro de uma reunião, tá? Antes que o cara lá vai converter dentro do site e tal. No começo os caras conseguiam vender, hoje já mudou de novo, então a pessoa tem que trazer para uma reunião. Então, independente, como é prestação de serviço, e ainda ninguém conseguiu improvar isso, a gente ainda não consegue vender do cara indo lá no site, já pegando o preço e já fechando algo. Sim. Ainda mais quando se trata de um valor recorrente mensal, mesmo que esse valor não seja tão expressivo. E Marta, aí tem um ponto agora. Você falou de reunião, você falou até que as contabilidades online, não vou falar o nome aqui, né, mas todo mundo sabe, vão para uma reunião. E aí tem aquele contador também, ou aquele escritório contábil, que muitas vezes consegue marcar essas reuniões. Ele vai, faz o processo de atendimento, ele marca as reuniões, só que chega na hora lá da reunião de venda em si, ele não fecha muito o contrato. O que você acha que falta muitas vezes? Será que falta comunicação entre aquilo que foi investigado, ou feito no atendimento e a reunião? Será que realmente faltou uma investigação mais profunda nesse atendimento? Qual que é a sua visão com base na sua experiência? Se o cara fez o processo certinho, então, assim, há muita gente vai para a reunião e não fecha o contrato. O que eu vejo aqui dos nossos clientes que começou a fazer o processo certinho? Falta do follow-up. Ou seja, chegou no último momento, ele não fecha porque o cara, ele não fez follow-up. E aí, Isaac, tá tudo bem. Já pensou se todo mundo que chegasse aqui e fechasse com a DPG? Seria perfeito. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona de jeito nenhum. Mas muita gente não fechou hoje e daqui a algum tempo voltou para fechar. Porque o cara fala assim, olha, eu gostei muito do teu trabalho, mas eu preferi fechar com o seu concorrente porque ele tá mais barato. E para mim, nesse momento, tá mais barato. Show de bola. E aqui pode ir lá para o mais barato. Então, quando a gente começa a pegar aqui a gente começa a fazer um mapeamento. Então, vamos supor que esse mês tem entrado 100 pessoas aqui que levantou a mão para nós. Dessas 100 pessoas, vamos dizer que 50 veio para a reunião e das 50, 40 não quis fechar por causa do preço. Falou, gostei bastante e tal por causa do preço. Aí eu, como gestora, tenho que olhar para isso e falar assim, o que eu posso fazer? Qual tipo de pacote eu posso trabalhar para conseguir fechar? Porque eu estou vendo que o meu público tá vindo um público com um perfil menor e tal. Então, é esse trabalho que a comissão tem que fazer do outro lado. Se ela faz o follow-up e entende porque não fechou aquele contrato. Agora, se ela faz o follow-up, se ela não faz follow-up, só fez a reunião comercial, manda a proposta e fica esperando o cara te retornar, esquece. Isso daí não é parâmetro para nada. Agora, se você retorna, o cara dá o motivo que não tá fechando com você, porque você tem que perguntar, por que você preferiu o seu concorrente não a mim? Que a gente faz essas perguntas aqui. E o cliente geralmente fala, tá? O cliente geralmente fala para você. E aí você fez o processo certinho, tá tudo certo. Nem todo mundo vai ser seu cliente, tá tudo bem. Mas você já sabe aonde você vai melhorar, ou eu crio um pacote para esses clientes, não crio? Faz sentido, não faz sentido? E assim por diante. Boa. Isso é muito bom, até porque você sabe no que você precisa melhorar. Exato. E nesse ponto, Marta, eu sei que você citou muito follow-up, mas tem gente aqui que talvez esteja acompanhando esse podcast e não faz a menor ideia do que esse trem aí que você tá falando. O que é esse tal de follow-up? Olha só, follow-up, mais uma vez, Isaac, é retorno. Você retornar para as pessoas. Ou seja, eu tenho uma proposta em mãos. Com essa proposta em mãos, eu faço o quê? Eu começo a falar com o meu cliente se ele tem interesse. Mas para fazer o follow-up, você não vai ser chato, por exemplo. Quando você sai da reunião, você já tem que deixar marcado um novo retorno. A partir do momento que você marca esse retorno, você faz o quê? Você vai ligar, você vai fazer uma reunião. Se o cara não comparecer, você vai continuar ligando, mandando no WhatsApp. Então, o follow-up, geralmente no mercado, gente, é de 8 a 12 vezes que você tem que fazer esse follow-up. Boa. E, Marta, estamos caminhando já para a reta final. Reta final, esse episódio um pouquinho mais curto, mas sem dúvida muito enriquecedor. E aí eu quero saber de você, porque essa aqui é a pergunta que 99% dos contadores recebem, ou já receberam, ou vão receber um dia. O cliente está lá, sentou na mesa,
fez a reunião, sentou na mesa se for presencial, né? Mas se não online, né? Entrou na reunião, você fez todo o processo de investigação, você trouxe tudo certinho, ele chegou e falou assim, mas tá muito caro. O cliente achou o serviço caro. Ou mesmo que você não tenha feito o processo tão completo, né? Mas você chegou e o cliente falou que tá caro. O que eu respondo? Bom, mais uma vez, como eu acabei de dizer, se o cara falou assim, não fechei porque tá caro, e você tem certeza que você fez o processo comercial correto, você vai ter que ver quantos clientes naquele mês falaram isso pra você. E aí você começa a dizer, beleza, eu preciso olhar pra minha concorrência ou eu não tô entregando o valor direito. Então, geralmente, Isaac, o que o cara fala, olha, o seu preço tá maior, eu queria muito fechar com você, porém o seu concorrente tá um pouco menor e agora o meu momento é com ele. Beleza, se você quiser abrir mão e dar um desconto ali, pode até acontecer isso, mas tem clientes nossos que não dá e aí passa 6 meses o cara volta. Então, quando o cliente acha caro, e ele fala assim, tá caro, é porque ele não conseguiu enxergar um valor no teu produto. Agora, quando várias pessoas falam isso para você, de fato você precisa começar a olhar para sua concorrência, ver o que você está entregando, porque geralmente as pessoas pagam mais por o quê? Por valor. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai num posto de gasolina e abastecer o carro, aí a gente vai lá na lojinha de conveniência pagar a gasolina. Por que a gente compra uma latinha de Coca-Cola por R$8 se no mercado tá 4? Você sabe por quê? Por quê? Conveniência. A Coca-Cola tá ali, geladinha, é conveniência, por isso que é loja de conveniência. Eu compro a mais porque é conveniente. Então, por que o cara vai comprar mais de você, pagando um valor maior, e não do seu concorrente? Conveniência. Você mostrou a diferença. A Coca-Cola tá lá, geladinha, tá um calor, tá com sede e tal. Então, eu vou comprar aquela Coca-Cola. E aí, o que você vai fazer? Boa. E aí, Marta, agora, uma das últimas perguntas, até pra gente caminhar aqui pro finalzinho do nosso episódio, mas eu não posso finalizar sem saber ou sem perguntar isso aqui também que o pessoal mandou pra nós, que é, na sua visão, principalmente a sua visão como empresária, que se conecta com muitos empresários de outros nichos, né? Você tem aí muitos contatos, não só no meio contábil, mas infinitos nichos e até os próprios nichos que atendem contabilidade. Você acredita que o empresário brasileiro hoje vê o contador como algo realmente que gera valor ou como uma obrigação nesse sentido? Ainda hoje, o empresário vê o contador como uma obrigação. Eu tô falando isso porque eu tô no meio de vários empresários de todo o segmento, não só digital. Claro que tem muito contador hoje fazendo diferença na vida do empresário, mas ainda é muito pouco. Muito pouco pelo tamanho do mercado. Eu sei que isso, com a reforma tributária, o que vai acontecer, Isaac? Muitas contabilidades vão deixar de existir, porque o cara não vai conseguir agregar valor, não vai conseguir suprir a demanda. Então, você que está assistindo a gente, você precisa começar a enxergar o futuro como agora. E o que você está fazendo para entregar esse valor para o teu cliente, para mostrar para ele que você não é apenas um darfista. Infelizmente, o empresário vê o contador como mal necessário, porque primeiro é obrigatório ter contador aqui no Brasil. E segundo, ele vê que, esse cara aí é um funcionário do governo, sendo que não é. Mas para você mostrar valor para o seu cliente, quem faz o trabalho é você. Então, quando o cara chega aqui, cancela o contrato com a DPG, por algum motivo, a gente vai analisar esse motivo, a gente vê que no processo a gente não entregou o valor para ele. E é a mesma coisa, se o cara não está chegando valor em você, não é culpa de quem ouve, mas sim de quem comunica. Você tem comunicado o seu cliente da forma correta? Até o arroz com feijão, porque a gente sabe que você está juridicamente legal no Brasil, empresarialmente, isso é muito importante. Mas até esse arroz com feijão básico, como você tem entregado esse arroz com feijão básico para o seu cliente? Como ele tem enxergado isso? Boa, excelente. E aí, Marta, minha última pergunta, prometo que se eu não perguntar isso, a pessoa vai sair do episódio bravo aqui brigando comigo. O pessoal mandou e falou, Isaac, deixa essa pro final, não sai do episódio sem perguntar isso. O que responder pro empresário na hora que ele tá na reunião e fala assim, tá bom, vou pensar e te retorno? Olha, mais uma vez, vou pensar e te retorno. Você tem várias técnicas de vendas onde você consegue quebrar essa objeção. Então, é o seguinte, olha, esse se eu pensar, esse eu vou pensar e te retorno, é porque você tem alguma dúvida em relação àquilo que eu te apresentei? Esse pensar e eu te retorno é porque, de fato, você tem... Como que é o nome da palavra? Você tem realmente... nesse momento, tem relevância para você esse serviço? É urgente? Porque às vezes a pessoa está ali só
consultando. Então, é urgente mesmo? Quanto é urgente isso? Mas, Isaac, mais uma vez, esse negócio que vou pensar e depois te retorno é o seguinte: toda abordagem comercial, toda apresentação, o vendedor não prestou atenção, de fato, em alguns detalhes que ele talvez saberia que o cliente ia fazer isso com ele. Quando no processo comercial, o vendedor ele se liga, ele percebe, ele já sabe ali o momento de encerrar, da next e pro próximo, e falar assim, não, esse cara não tá no momento, não vou ficar perdendo meu tempo. Mas quando ele não estuda, quando ele não sabe as técnicas, ele acaba passando por isso. Boa, hein? Inclusive, vamos já deixar um futuro aí marcado, um episódio só pra falar de técnica de venda. Isso aí, só bora. De técnica específica. Bom, Marta, agradeço demais sua participação em mais um episódio. Sem dúvida, tenho certeza que ajudou muito o pessoal que acompanha até aqui. Você que acompanhou o episódio até aqui e não deixou o like ainda nesse conteúdo, pelo amor de Deus, curte esse conteúdo aqui pro YouTube recomendar para mais contadores. E, principalmente, envie esse conteúdo pro contador que você conhece, que precisa dessas dicas aí comerciais para fechar mais contratos, que eu sei que você conhece muitos contadores. Manda lá naquele grupo mesmo do WhatsApp que você tem, manda lá esse conteúdo. Marta, obrigado. Qual que é a sua consideração final, o seu conselho final aí? Agradeço, Isaac, por estar aqui mais uma vez. Vamos falar mais e mais de vendas. O meu conselho é muda a sua mentalidade. Eu tenho falado isso em todos os episódios de podcast, todos que eu tenho feito, porque eu vou enfatizar muito isso. Muda a sua mentalidade, porque se você mudar a sua mentalidade, as coisas vão acontecer. Hoje um cliente, agora há pouco, me chamou falando, ai, Marta, tá tão difícil, eu perdi cliente, tal. Eu falei assim, você tem a vida que você merece. Ele ficou meio puto comigo. Aí eu falei assim, como assim, Marta? Eu falei assim, o que você tá fazendo? Não tem um tempo. Eu falei assim, enquanto você arrumar desculpas, quando acabar as minhas desculpas, os resultados apareceram. É clichê isso, mas é verdade. Então, se você tá com problema financeiro, não tá com cliente, não tá conseguindo vender, sabe qual é o problema? É a mentalidade, não é o país, não é o governo, não é nada, porque a gente já passou por várias crises. A gente passou por muitas crises, Isaac. E o que a gente passa hoje aqui, óbvio, a gente sabe que tem problemas no governo, na economia, blá, 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 só que já pensou se as pessoas lá atrás que passaram problemas piores que a gente, com a inflação altíssima, do preço mudando de manhã à tarde, se aquelas pessoas naquela época não tivessem virado a chave, estaria morta hoje, não teria mais ninguém aqui no Brasil, por exemplo. Mas as pessoas tiveram resiliência, mudaram a mentalidade, fizeram as coisas acontecer. Eu nunca vi ninguém que muda de mentalidade, tem resiliência, não vencer na vida. Acabou. Então, você precisa, de fato, mudar a sua mentalidade. E eu acredito que essa pessoa que está assistindo esse episódio e fica até o final, ela já está num passo muito grande de que muita gente não tem nem mais paciência de ouvir um conteúdo. Show de bola. E para você que acompanha, então, esse episódio até aqui, compre o livro da Marta, hein? Compre esse livro, porque esse livro tá muito bom. A Marta tá vendendo demais, tem ajudado aí muitos contadores e tenho certeza que vai te ajudar, porque é um método da DPG com mais de 20 anos aí aplicando essa metodologia, gerando vendas aos contadores. Então, garante esse livro, tá num preço muito bom, muito em conta para você, preço de lançamento. Não tô falando porque eu trabalho aqui e fiz o lançamento do livro, não, mas porque é bom mesmo. E é isso, Marta, agradeço demais e fique com Deus e até a próxima e tchau, tchau! Bye.